A paz do Senhor, meus queridos, muito bem-vindos ao estudo de mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. Deus abençoe a todos que participam comigo neste canal. Deus faça frutificar em bênçãos o vosso ministério diante da Igreja do Senhor. Texto áureo: pois mudaram a verdade de Deus em mentira e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Romanos capítulo 1, verso 25. Verdade prática: a exaltação da criatura acima do Criador é a usurpação da glória divina pela mentira e vaidade. Leitura bíblica em classe, Romanos capítulo 1, versos 18 ao 25. A carta aos Romanos é a mais rica e abrangente declaração de Paulo sobre o Evangelho. Esta carta é também a chave para o entendimento das Escrituras. Paulo une todos os grandes temas da Bíblia: o pecado, lei, julgamento, destino humano, fé, obras, graça, justificação, santificação, eleição, a obra de Cristo e a obra do Espírito Santo, a esperança cristã, a natureza da igreja, o lugar do judeu e do gentio nos propósitos de Deus, o significado da mensagem do Antigo Testamento, os deveres do cristão com relação ao Estado e os princípios da retidão moral. Aos Romanos foi escrita cerca do ano 57 da era cristã, quando Paulo passou 3 meses na Grécia, mais precisamente em Corinto. Paulo começa falando da perversão humana. Ele descreve a soberba e a insensatez do homem ímpio, afastado de Deus. Estes homens começaram em uma posição exaltada, mas por causa do pecado desceram a uma posição inferior, a dos animais irracionais. Essa degeneração se deu em 6 estágios. O primeiro estágio foi marcado pelo conhecimento, porquanto tendo conhecido a Deus. Romanos 1, verso 21. A história começa com o homem conhecendo a Deus através do mundo criado. Ao contemplar a simetria e a perfeição da criação, o homem pode vislumbrar tanto o seu eterno poder como a sua divindade, Romanos 1 e 20. Deus não se oculta do ser humano, antes seus atributos se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas para que eles fiquem inexcusáveis. Porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade em injustiça. Neste texto, o verbo deter também pode significar reprimir ou impedir. Os seres humanos conheceram a verdade acerca de Deus, mas não permitiram que a verdade penetrasse em seus corações. Reprimiram a verdade de Deus a fim de viver ao seu próprio modo. O resultado foi que deixaram a revelação de Deus e se tornaram parecidos com animais irracionais. O segundo estágio foi marcado pela não glorificação. Não o glorificaram como Deus, Romanos 1, 21. Glorificar significa exaltar, engrandecer, dignificar e honrar. O cristão é encorajado a glorificar a Deus de acordo com os preceitos bíblicos. O Criador de todas as coisas é o único digno de ser glorificado. Na verdade, o propósito principal da criação é justamente o de trazer glória a Deus. O salmista Davi escreveu que os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Salmo 19, verso 1. Desde o princípio, o homem é chamado a render glória a Deus. Logo nos primeiros capítulos do livro de Gênesis, temos notícias de pessoas que se preocupavam com a glória de Deus. Abel, Enoque, Noé são exemplos claros de pessoas que procuraram glorificar a Deus. Aqueles que se negam a glorificar a Deus e desprezam o seu Criador é pior do que o filho que jamais reconheceu os direitos da paternidade, do cuidado e do zelo de um pai bondoso. Devemos glorificar a Deus obedecendo aos seus mandamentos, amando-o de todo o nosso coração, tendo prazer em meditar em sua palavra, reconhecendo e se submetendo à sua vontade, vivendo da forma como Ele quer que vivamos, proclamando as suas obras e os seus atributos e anunciando o seu propósito. Isso significa que glorificar a Deus envolve todo o nosso ser, nosso modo de vida por completo, incluindo até mesmo o nosso corpo.
O nosso corpo deve glorificar a Deus. Se o destruirmos, Deus nos destruirá. 1 aos Coríntios 3,17. O Senhor Jesus Cristo pagou o alto preço da redenção do nosso corpo na cruz do Calvário. Fomos comprados por um bom preço e precisamos glorificar a Deus em nosso corpo e em nosso espírito, os quais pertencem a Deus. Não temos mais o direito de apresentar os membros do nosso corpo ao pecado. Tudo deve estar engajado na missão de glorificá-lo. O cristão deve manifestar a glória de Deus por meio de uma vida santa, fiel e em completa submissão a Ele. É inadmissível que alguém tente rivalizar com Deus o direito de ser glorificado. O Senhor adverte que jamais cederá sua glória a outrem. Eu sou o Senhor, este é o meu nome, a minha glória, pois, a outrem não darei, nem o meu louvor às imagens de escultura. Isaías 42, verso 8. O terceiro estágio foi marcado pela ingratidão. Nem lhe deram graças, Romanos 1, 21. O salmista escreveu: bendize a minha alma ao Senhor, não te esqueças de nenhum de seus benefícios, Salmo 103, verso 2. O pecado da ingratidão tem consequências gravíssimas. Quando nos recusamos a expressar gratidão, tornamo-nos insensíveis e orgulhosos. Começamos uma trajetória descendente em direção à egolatria, onde nos tornamos nossos próprios deuses. A cura dos 10 leprosos é um exemplo claro de o quanto Deus valoriza a gratidão. Jesus curou todos os 10, mas apenas um voltou para agradecê-lo. Lucas 17, de 12 a 19. Quando o orgulho e o ego entram em cena, o coração humano não se lembra dos benefícios de Deus. Ele se sente satisfeito com a sua própria supremacia e acredita que tudo o que tem é devido aos seus próprios esforços. Porém, Paulo pergunta: e que tens tu que não tenhas recebido? E se o recebeste, por que te glorias, como se não o houveras recebido? 1 Coríntios 4, 7. Em 2 Timóteo, capítulo 3, verso 2, Paulo descreve como as pessoas serão no fim dos tempos. Uma de suas características é a ingratidão. O problema de não ser grato a Deus não é a causa do mal, mas o resultado dele. Uma vez que endurecemos nossos corações a ponto de não vermos mais Deus como a fonte de nossos dons, nada está fora dos limites. Nós nos tornamos uma lei para nós mesmos. Uma das razões pelas quais a Bíblia é tão inflexível contra a ingratidão é que Deus sabe que o resultado de tal arrogância é uma mente depravada. Quando reconhecemos que tudo que somos e temos é um dom de Deus, evitamos a idolatria e o orgulho. A Bíblia diz: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. 1 aos Tessalonicenses, capítulo 5, verso 18. O quarto estágio foi marcado pela idolatria. E mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível e de aves e de quadrúpedes e de répteis. Romanos 1, 23. Idolatria é adorar qualquer coisa que não é Deus. Quando alguma coisa ganha mais importância em nossas vidas que Deus, essa coisa se torna um nosso ídolo. Tudo pode se tornar um ídolo. Uma pessoa, um emprego, um passatempo, o dinheiro, comida, bens materiais e etc. Dentre algumas das idolatrias mais comuns nos meios religiosos são: primeiro, a aspiração excessiva e carnal por títulos e cargos na igreja, sem a devida chamada e aprovação de Deus. Segundo, o apego exagerado ao nome da denominação. Terceiro, a exaltação fanática e desequilibrada aos pregadores e a cantores evangélicos. Quarto, o desejo de ser famoso. E quinto, o amor egoísta e carnal pelo dinheiro, pelo conforto e pelas conquistas materiais. Essas e outras idolatrias vão se infiltrando nas igrejas e na vida dos crentes de forma sorrateira e vagarosamente,
até que muitas dessas coisas se tornam normais e comuns, até que muitos digam a respeito delas, não tem nada a ver, é só um jeito diferente de ser crente, mas de fato este é o caminho da idolatria para muitos. O surgimento de homens controversos que adoram a sua própria imagem e querem satisfazer os seus prazeres mundanos fazem parte do cumprimento da palavra de Deus para esses últimos dias. Porque falando coisas muito arrogantes de vaidades, engodam com as concupiscências da carne e com dissoluções aqueles que se estavam afastando dos que andam em erro, prometendo-lhes liberdade, sendo eles mesmos servos da corrupção. Porque de quem alguém é vencido, do tal faz também servo. 2 Pedro 2, 18 e 19. Muitos cantores e pregadores famosos escondem a genuína mensagem de Deus sobre a importância do arrependimento dos pecados e a necessidade do novo nascimento e colocam os holofotes em seu nome, em sua marca, em seu ministério, pregam e cantam mensagens adocicadas que não têm nada a ver com o reino de Deus e sua glória, que só servem para fortalecer o ego e exaltar o homem. Tudo isso é idolatria e ofende a Deus. O Senhor adverte: não terás outros deuses além de mim, não farás para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem de qualquer coisa no céu, na terra ou nas águas debaixo da terra. Não te prostrarás diante deles, nem lhes prestarás culto, porque eu, Senhor, teu Deus, sou Deus zeloso, que castiga os filhos pelo pecado de seus pais até a 3ª e 4ª geração daqueles que me desprezam. Deuteronômio, capítulo 5, versos de 8 ao 10. Os povos vizinhos de Israel adoravam ídolos. Eles acreditavam que os deuses moravam dentro das imagens e que podiam ser manipulados com rituais e sacrifícios. Muitos israelitas adotaram os ídolos e os rituais idólatras desses povos. Isso levou Israel ao fracasso. Deus não mora dentro de estátuas, nem pode ser manipulado pelos seres humanos. Quem acredita em outros deuses além do Senhor está crendo em uma mentira e pode ser facilmente manipulado por Satanás. A Bíblia mostra que adorar uma imagem é um ato ridículo. Um ídolo é só um objeto inanimado, não pode ver nem ouvir, muito menos ajudar quem ora a ele. Adorar um ídolo é como adorar um pedaço de lenha inútil, conforme lemos. Então, do resto da madeira, faz um Deus, uma imagem de escultura. Ajoelha-se diante dela e se inclina. Ele dirige a sua oração e diz: livra-me, porquanto tu és o meu Deus. Nada sabem, nada entendem, porque se lhe untaram os olhos para que não vejam e o coração para que não entendam. Isaías 44, 17 e 18. O 5º estágio foi marcado pela imoralidade. Esses são os estágios da degeneração da humanidade. 5º estágio, então, marcado pela imoralidade, pelo que Deus os abandonou às paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural, no contrário à natureza. E semelhantemente também os varões, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade, uns para com os outros, varão com varão, cometendo torpeza e recebendo em si mesmos a recompensa que convinha ao seu erro. Romanos 1, 26 e 27. Da idolatria para a imoralidade é um passo. Se o homem é seu próprio Deus, então pode agir como bem entender e satisfazer todos os seus desejos sem temer qualquer julgamento. Assim chegamos ao auge da luta contra a verdade de Deus, quando o ser humano troca a verdade de Deus pela mentira e abandona a verdade totalmente. A mentira é a ideia de que o ser humano é o seu próprio Deus, de que deve adorar e servir a si mesmo, não ao Criador. No jardim do Éden, Satanás usou a mentira para levar Eva a pecar. Sereis como Deus, disse Satanás. Satanás sempre quis para si a adoração que é devida somente a Deus, e na idolatria ele recebe essa adoração, conforme escreveu Paulo, 1 Coríntios 10, versos 19 e 20. Mas que digo? Que o ídolo é alguma coisa? Ou que o sacrificado ao ídolo é alguma coisa?
Antes digo que as coisas que os gentios sacrificam, as sacrificam os demônios, e não a Deus. E não quero que sejais participantes com os demônios. 1 Coríntios 10, 19 e 20. O resultado dessa autodeificação é a entrega aos próprios prazeres. E aqui Paulo fala de um pecado abominável, desenfreado naquela época e que tem se tornado preponderante hoje, a homossexualidade. Trata-se de um pecado condenado repetidamente nas Escrituras. Gênesis 13, 13, Gênesis 18, 20, Levítico capítulo 18, verso 22, Levítico 20, verso 13, 1 aos Coríntios capítulo 6, versos 9 e 10. Paulo o caracteriza como infame e contrário à natureza. Não se refere apenas aos homens, pois até as mulheres entregaram-se a esse pecado. Por causa de sua transgressão, Deus os entregou, ou seja, Ele permitiu que continuassem pecando e que colhessem as consequências do pecado sobre si. Receberam em si mesmos a merecida punição do seu erro, Romanos 1, 27. Esse é o significado de Romanos 1, 18. A ira de Deus está sendo revelada do céu. Deus não revelou sua ira enviando fogo do céu, mas abandonando os pecadores, a sua própria vida impura. No entanto, ainda resta mais um estágio. O 6º estágio da degeneração foi marcado pelo endurecimento. E como eles se não importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso para fazerem coisas que não convêm, Romanos 1, 28. Por 3 vezes, dentro deste contexto, é dito que Deus os abandonou ou os entregou às coisas inconvenientes, versos 24, 26 e 28. Seria de se esperar que quando o ser humano começasse a sentir as consequências trágicas de seus pecados, se arrependesse e buscasse ao Senhor. Mas aconteceu justamente o contrário. O homem continuou corrompendo-se cada vez mais, rejeitou a presença de Deus até mesmo em seu entendimento. Assim, Deus os entregou a uma disposição mental reprovável, ou seja, a uma mente depravada, incapaz de discernir corretamente. Paulo enumera pelo menos 22 pecados específicos que são praticados diariamente pelo mundo afora. Injustiça, prostituição, malícia, avareza, maldade, inveja, homicídio, contenda, engano, malignidade, difamação, calúnia, aborrecimento, injúria, soberba, presunção, inventores de males, desobediência aos pais, insensatez, deslealdade, sem afeição natural e sem misericórdia. Tais homens haviam se entregado inteiramente ao pecado, mas o pior ainda estava por vir. Esses homens não apenas se rebelaram abertamente contra Deus e pecaram, como também incentivaram outros e os aplaudiram quando fizeram o mesmo. Até que ponto o ser humano pode chegar? Começou glorificando a Deus, mas acabou trocando a glória de Deus por ídolos. Começou conhecendo a Deus, mas acabou recusando o conhecimento de Deus em sua mente e coração. Começou como a mais exaltada das criaturas de Deus, criada à imagem de Deus, mas terminou mais baixo do que os animais, pois adorou os animais, como se fossem deuses. Portanto, o veredito de Deus é: são dignos de morte os que tais coisas praticam e consentem aos que as fazem. Ponto de número 1. O desprezo à verdade, a impiedade e a injustiça. De acordo com Paulo, essas palavras representam 2 atitudes que Deus não suporta. Estas atitudes atraem a sua ira. A palavra impiedade vem do grego azebeia, que significa desprezo e indiferença a tudo que se refere a Deus. O vocábulo injustiça, do grego adikia, significa sem retidão. Ambas as palavras descrevem a situação geral da humanidade não regenerada. Essas ações provêm da recusa do homem em glorificar o Criador. A insensatez humana, dizendo-se sábios, tornaram-se loucos, Romanos 1, 22. Os homens têm grande dificuldade em admitir a sua ineficiência intelectual
quando confrontados com o conhecimento de Deus. Para que os danos da ignorância espiritual fossem evitados, Deus nos deu a sua palavra. A Bíblia é a revelação de Deus para a humanidade. Por ela, todos podem conhecer a vontade de Deus. Olhando para a revelação, encontramos 4 tipos, melhor, de loucos. A Bíblia fala do louco ateu, Salmo 14, verso 1. Diz: honesto no seu coração, não há Deus. Os homens têm se corrompido, fazem-se abomináveis em suas obras, não há quem faça o bem. As pesquisas nos dizem que existem 749,2 milhões de ateus no mundo, o que corresponde a 11% da população mundial. Então o mundo está cheio de loucos. Segundo, a Bíblia fala do louco materialista, Lucas 12, 20 a 21. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado para quem será? Assim aquele que para si ajunta tesouros e não é rico para com Deus. A Bíblia fala do louco religioso, Mateus 25, 1 e 2. Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. E 5 delas eram prudentes e 5 loucas. A Bíblia fala também do louco intelectual, Romanos capítulo 1, verso 21 e 22. Porquanto, tendo conhecido a Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, em seus discursos se desvaneceram, e o seu coração insensato se obscureceu, dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. Os loucos intelectuais são aos dezenas de milhares também nas universidades pelo mundo afora. Julgando-se sábios, são considerados loucos por Deus quando se enveredam em filosofias humanistas e seculares. O culto à criatura, a rejeição de Deus, inevitavelmente levará o homem à corrupção moral. Sua natureza caída troca a verdade pelo engano e prefere honrar e servir a criatura em lugar do Criador. No âmbito religioso, os líderes importantes são cultuados. Na sociedade, os artistas, atletas, políticos ocupam o lugar de Deus muitas vezes. Assim temos o culto à criatura. Devemos lembrar aqui o exemplo de Paulo e Barnabé, que foram extremamente exigentes em não permitir que os cidadãos de Listra os tratassem como divindades. Está escrito: ouvindo porém isto, os apóstolos Barnabé e Paulo rasgaram as suas vestes e saltaram para o meio da multidão, clamando e dizendo: varões, por que fazeis estas coisas? Nós também somos homens como vós, sujeitos às mesmas paixões. Eu vos anunciamos que vos convertais dessas vaidades ao Deus vivo, que fez o céu e a terra e o mar, e tudo quanto há neles, o qual nos tempos passados deixou andar todos os homens em seus próprios caminhos, contudo, não se deixou a si mesmo sem testemunho, beneficiando-vos lá do céu, dando-vos chuvas e tempos frutíferos, enchendo de mantimento e de alegria o vosso coração. Dizendo isso, com dificuldade impediram que as multidões lhes sacrificassem. Atos 14, de 14 a 18. Ainda hoje, as pessoas querem sacrificar aos seus ídolos, os ídolos que estão nos meios esportivos, nas celebridades dos cinemas, os homens de destaque deste planeta que arrastam multidões após si, que os veneram e fanaticamente os adoram. Que engano, que pecado. Ponto de número 2. A revolução do pensamento humano. Neste ponto, vamos fazer uma síntese das principais correntes filosóficas que têm influenciado o pensamento do mundo moderno. Renascentismo. A Renascença é um movimento intelectual, econômico e político que surgiu na Itália no século XIV e se estendeu até o século XVII por toda a Europa. Até hoje, as suas defesas com relação ao racionalismo continuam influenciando o mundo. A revolução científica e literária desse período contribuiu para o surgimento do humanismo. Humanismo. Novamente, a Itália serviu de berço a mais uma corrente filosófica anticristã. O movimento humanista que aconteceu no final do século XV colocou o homem no lugar de Deus e quiseram desconstruir a Bíblia. De positivo,
destaca-se a valorização dos direitos individuais somente. Iluminismo e pós-modernismo. O iluminismo foi um movimento intelectual surgido na França que se tornou popular no século XVIII e foi conhecido como século das luzes. A principal característica desta corrente de pensamento foi defender o uso também da razão sobre o uso da fé, para entender e solucionar, ou pelo menos tentar solucionar, os problemas da sociedade. Através da união de escolas de pensamento filosóficos, tanto sociais e políticos, eles enfatizavam a defesa do conhecimento racional para desconstruir preceitos e ideologias religiosas. Portanto, é uma corrente filosófica anticristã. Ponto de número 3. Tipos de auto-idolatria. A idolatria da autoimagem. Paulo descreve os homens caídos como amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes afasta-te, 2 Timóteo 3, de 2 a 5. Enquanto o salvo reflete a imagem de Cristo, o homem caído reflete a imagem do pecado. Idolatria do coração. Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida, Provérbios 4, 23. O significado de guardar aqui é proteger. Em outras palavras, temos que cuidar das nossas emoções, fortalecer a nossa vontade e santificar a nossa mente. Infelizmente, muitas pessoas permitem que toda sorte de pensamentos e imaginações circulem em seu mundo interior. Esse descuido poderá custar muito caro. A Bíblia adverte: enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e perverso, quem o conhecerá? Jeremias 17, 9. A fim de não pecarmos, somos advertidos a guardar a palavra de Deus no coração, Salmo 119, 11. Somos advertidos a entregar o nosso caminho ao Senhor, Salmo 37, 5. E a palavra diz: eu, Senhor, esquadrinho o coração, eu provo os pensamentos, isso para dar a cada um segundo os seus caminhos e segundo o fruto das suas ações. Jeremias 17, verso 10. Somente o Senhor pode nos guardar da idolatria no coração. Agora, pois, deitai fora os deuses estranhos que há no meio de vós, inclinai o vosso coração ao Senhor, Deus de Israel. Josué 24, 23. E por fim, a idolatria sexual. E Asa fez o que era reto aos olhos do Senhor, como Davi seu pai, porque tirou da terra os rapazes escandalosos e tirou todos os ídolos que seus pais fizeram. E até a Maaca, sua mãe, removeu, para que não fosse rainha, porquanto tinha feito um horrível ídolo, a Azerá. Também Asa desfez o seu ídolo horrível e o queimou junto ao ribeiro de Cedron. 1 Reis, capítulo 15, verso 11. Os dias iniciais do reinado de Asa foram marcados pela presença da idolatria sexual. Tratava-se do envolvimento do sexo com a adoração de ídolos. Era um apelo à sensualidade. E esse apelo pode se tornar numa espécie de culto aos demônios. É algo tão terrível que quanto mais você pratica, mais fica envolvido. Idolatria sexual é algo que afeta milhões de pessoas. Muitos abandonam Deus, a família, a igreja por causa dela. Por isso eu quero encorajar a que todos façam uma avaliação do seu coração. Identifique os pecados que fazem separação entre você e Deus. E assim que você identificá-los, busque ajuda. Mais importante, lute, procure um conselheiro bíblico, uma igreja que pregue o evangelho genuíno, irmãos piedosos que possam lhe servir com uma palavra bíblica e com orações, porque a idolatria sexual é coisa séria. Nessa batalha contra algo tão envolvente e poderoso,
que habita e destrói milhares de vidas, é necessário persistência. Não se pode desistir ao primeiro deslize ou vacilo. Devemos fazer de tudo para não cair na idolatria sexual, uma vez que tenhamos decidido lutar contra ela. O apóstolo João conclui o seu livro, o livro de Apocalipse, com uma advertência sobre aqueles que serão excluídos da cidade santa. Então ele diz: ficarão de fora os cães e os feiticeiros, e os que se prostituem, e os homicidas, e os idólatras, e qualquer que ama e comete a mentira. Apocalipse 22:15. Portanto, fujamos da idolatria sexual. Vamos para a conclusão desta lição. Quase todas as teorias sociais e filosóficas que apareceram nestes últimos 500 anos de história foram anticristãs. Só serviram para fomentar a crítica e a descrença, com o objetivo de atingir a integridade da igreja e a fé dos cristãos. Não obstante, a igreja tem vencido todas as investidas do mal contra ela e o seu testemunho continua firme através dos séculos. Não podemos esperar nenhuma melhora nas condições espirituais deste mundo. A previsão é que as coisas vão ficar ainda pior. No desfecho da história, Deus julgará toda impiedade, toda injustiça que foi praticada por aqueles que se colocaram na desobediência, na oposição à verdade de Deus. Até que isto aconteça, devemos seguir ao Senhor Jesus Cristo, sempre atentos às suas ordens, para sermos vitoriosos. Conforme escreveu Paulo: mas os homens maus, enganadores, irão de mal para pior, enganando e sendo enganados. Porém, permanece naquilo que aprendestes e de que foste inteirado, sabendo de quem o tens aprendido e que desde a tua meninice sabes as sagradas letras que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. 2 Timóteo 3, de 13 a 15. Que Deus nos abençoe. Chegamos ao término de mais um comentário, rogando a Deus que ilumine a sua vida, seus passos, suas palavras, que abençoe os seus estudos de preparação das lições da Escola Bíblica Dominical. Que o Senhor abençoe nossos pastores e pregadores e nossos irmãos, que todos nós sejamos unidos no precioso amor de Cristo. Hoje e sempre agradecemos a Deus. Amém e amém.